Olá, boa noite. O presidente do STF acompanha a comitiva presidencial para avaliar a situação do Rio Grande do Sul e anuncia que o Poder Judiciário já transferiu até o momento 123 milhões de reais à Defesa Civil do Estado para ajudar as vítimas das enchentes. Tribunal Superior Eleitoral multa o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por propaganda irregular durante a campanha eleitoral em 2022. STF derruba a restrição de vagas para mulheres em concursos para a Polícia Militar nos estados de Sergipe, Roraima e Ceará. Distrito Federal é condenado a indenizar vítima de tortura policial. O governador da Paraíba questiona no STF alterações no plano plurianual do estado. E ainda, TSE recebe especialistas para a fase de confirmação do teste público de segurança da urna eletrônica. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 15 de maio, começa agora. O Tribunal Superior Eleitoral multou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por propaganda irregular durante a campanha eleitoral em 2022. Repórter Evelyn Araújo tem as informações. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi com base no trecho da Lei das Eleições, em que é vedado aos agentes públicos, nos 3 meses que antecedem o pleito, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras e serviços dos órgãos públicos comandados pelos candidatos. Além de Romeu Zema, outros 3 políticos foram multados pelo TSE. No recurso analisado, a coligação Juntos pelo Povo de Minas Gerais pedia a cassação dos mandatos e a declaração de inelegibilidade dos investigados por abuso do poder político. Segundo o grupo de partidos, os candidatos divulgaram propaganda institucional em sites oficiais do governo mineiro durante o período proibido pela legislação eleitoral. No voto, o relator do caso, o ministro Raul Araújo, afastou a acusação. Segundo ele, o conteúdo não extrapola a divulgação de atos de governo, portanto, sem violação à isonomia entre candidatos. No caso, nas matérias veiculadas, não há símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal do então governador e candidato à reeleição. E como bem pontuou a Procuradoria-Geral Eleitoral, ainda que contenham a figura do então governador e mencionem trechos de suas falas, não se afasta do caráter informativo e de divulgação de atos de governo sem referência à candidatura e pleito vindouros. No julgamento, ficou vencido parcialmente o ministro Floriano de Azevedo Marques, que votou por aumentar a multa aplicada aos investigados. Também, na sessão desta terça-feira, os ministros do TSE consideraram, por unanimidade, não ter havido abuso dos meios de comunicação envolvendo disseminação de notícia falsa e desinformação contra o então governador do Distrito Federal e candidato à reeleição Ibanez Rocha durante as eleições de 2022. Os ministros acolheram recurso da chapa concorrente ao governo do DF pela Federação Brasil da Esperança, composta por Leandro Graz e Olgamira Amância. O relator, ministro André Ramos Tavares, justificou falta de provas. Os elementos trazidos aos atos realmente não são suficientes para afirmar a existência de veiculação de propaganda contendo notícias falsas, sabidamente inverídicas ou gravemente descontextualizadas. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal havia condenado Leandro Graz e Olgamira Amância à inelegibilidade pelo período de 8 anos. Com a análise do recurso, o TSE reformou a decisão e os políticos podem disputar eleições novamente. A partir de hoje, está permitida a arrecadação de valores de pessoas físicas para financiamento coletivo de campanhas políticas. Repórter Carolina Chaves. A doação das pessoas físicas para as campanhas eleitorais começa hoje. Essa modalidade, conhecida como vaquinha virtual, já está sendo utilizada como opção de financiamento de campanha pela 4ª vez, como explica o advogado Melilo Diniz. A vaquinha, todo mundo sabe, é a reunião de pessoas que doam um recurso, uma quantia de dinheiro para promover um tema. No caso das eleições, as pessoas físicas podem fazer doações para candidatos, especialmente, e tem um conjunto de regras sobre isso que o TSE tem regulado ao longo do tempo, aprimorado,
e que visa garantir que isso seja transparente e, ao mesmo tempo, democrático o acesso às contribuições financeiras que as pessoas fazem às campanhas. Esse dinheiro passa por empresas cadastradas pela Justiça Eleitoral. Até o momento, 7 empresas estão autorizadas a fazer a gestão do valor arrecadado, que deverão emitir recibos com dados dos doadores, como nome completo, CPF, valor doado, forma de pagamento e a data da doação. Essas informações devem ser enviadas à Justiça Eleitoral e disponibilizadas no site da instituição. As doações financeiras de pessoas físicas devem respeitar as regras determinadas pela lei eleitoral. Para garantir a transparência, o TSE estabeleceu limites de doações, como explica o advogado eleitoral Melilo Diniz. Ele pode doar até 10% do que declarou na declaração de imposto de renda do ano de 2023. A doação a partir de um valor que é de R$ 1.064, está na resolução do TSE que trata disso, ela tem um conjunto de maiores explicações. Abaixo de R$ 1.064 não tem o conjunto de controles que a lei e o regulamento estabelecem. Os valores do financiamento coletivo de campanha serão liberados para candidatos que tenham pedidos de registro de candidatura na Justiça Eleitoral, CNPJ e conta bancária específica para a campanha. Essa regra também vale para partidos políticos. E o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo a última verificação das urnas eletrônicas que vão ser usadas nas próximas eleições em outubro. Repórter Viviane Novaes traz os detalhes desse trabalho que se estende até sexta-feira. Na sala do TSE em Brasília, investigadores da Polícia Federal e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eles voltaram ao tribunal para testar mais uma vez a segurança das urnas eletrônicas. Aqui também estão pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eles dão suporte na execução dos planos de retestagem. O que os especialistas estão verificando é bem técnico. Mas o que se quer, no final das contas, é garantir a segurança do sistema eletrônico de votação e evitar que ele seja invadido por hackers. Nós estamos aprimorando alguns dos mecanismos pré-existentes de segurança do processo eletrônico de votação. Ainda que não se tenha fragilizado, por exemplo, o sigilo do voto, ainda assim se pode melhorar muito, porque são camadas de segurança que são o tempo todo aprimoradas. Este mês, a urna eletrônica brasileira completa 28 anos. Testes como o desta semana são sempre feitos para aprimorar o sistema. O processo se repete de 2 em 2 anos. Começa em um ano sem eleição e termina num ano de votação como este. O diretor-geral do TSE, Rogério Galoro, diz que o teste público de segurança é fundamental para o sistema eleitoral brasileiro. Ele que possibilita essa transparência e essa evolução constante do sistema eleitoral. Possibilitando que a população, por meio de suas entidades, universidades e representantes autônomos, venham aqui para testar o nosso sistema e nos ajudar a evoluir. Esses testes são abertos ao público. Você vir aqui testar também faz parte desse processo de auditoria, de fiscalização. É um evento que qualquer brasileiro ou brasileira maior de 18 anos pode se inscrever. Então é extremamente aberto. Um dos colaboradores do TSE é o analista em segurança da informação, Matheus Viana, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele conta que trabalhar como investigador no teste das urnas está sendo uma grande experiência. Está sendo uma experiência sensacional de garantir a confidencialidade e a integridade das urnas eletrônicas. A seguir, Distrito Federal é condenado a indenizar vítima de tortura policial. E ainda, a STF derruba a restrição de vagas para mulheres em concursos para a Polícia Militar de Sergipe, Roraima e Ceará. Voltamos em instantes. O Supremo decidiu que leis de reserva de vagas em concursos para órgãos de segurança pública não podem restringir a participação feminina. Com isso, a Corte afastou esse tipo de limitação para os concursos da Polícia Militar em 3 estados. Os detalhes com Rocine Gomes.
O STF julgou leis dos estados de Sergipe, Roraima e Ceará que tratavam da reserva de vagas destinadas às mulheres em concursos públicos para órgãos de segurança pública. O tribunal afastou qualquer possibilidade de que essas normas venham a restringir a participação feminina na disputa pelo total das vagas oferecidas. As 3 ações que foram julgadas fazem parte de um pacote que contém 17 ações diretas de inconstitucionalidade em que a Procuradoria-Geral da República questiona leis estaduais que reservam um percentual mínimo de vagas para mulheres nesses concursos. O relator das 3 ações, ministro Alexandre de Moraes, destacou que as leis em questão vigoram há vários anos. Ele propôs que os concursos já encerrados sejam preservados, com o objetivo de evitar riscos para a gestão da segurança pública, a segurança jurídica e o interesse público. A decisão foi unânime entre os ministros do STF, seguindo o entendimento de que os estados devem respeitar os princípios constitucionais da igualdade entre homens e mulheres no ingresso em órgãos como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Distrito Federal é condenado a indenizar vítima de tortura policial. E Polícia Federal faz operação contra a retirada ilegal de madeira de terra indígena. Confira os destaques de hoje. A Polícia Federal cumpriu hoje 8 mandados de busca e apreensão no oeste do Tocantins para combater a extração clandestina de madeira da terra indígena Aripuanã. A Justiça também determinou o sequestro judicial de bens dos envolvidos no valor de mais de R$1 milhão para a recuperação de áreas degradadas. As investigações revelaram rendimentos ilícitos do grupo criminoso e movimentações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro. Em outra operação, a Polícia Federal fez o combate a organizações criminosas dedicadas ao tráfico internacional de drogas e armas, evasão de divisas, falsificação de documentos públicos, tortura, entre outros crimes em Mato Grosso do Sul. A polícia promoveu ações simultaneamente em 11 estados. O grupo investigado enviava drogas a países da América Central e estima-se que tenha havido o transporte de pelo menos 6 toneladas de cocaína nos últimos 3 anos. Foram cumpridos 36 mandados de prisão, sequestro de cerca de 90 imóveis e bloqueio de bens e valores de aproximadamente 80 pessoas e empresas envolvidas. O Distrito Federal vai ter que indenizar uma vítima de atos de tortura praticados por policiais militares. O juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública do DF observou que a ação dos agentes causou lesões físicas e psicológicas à vítima que havia sido acusada de suposto envolvimento no sequestro da esposa de um militar. Ele conta que foi retirado à força de casa, sofreu disparos de eletrochoque, foi espancado e ameaçado de morte. O Distrito Federal alegou prescrição do caso, que foi em 2015, mas o juiz entendeu que a responsabilidade civil do Estado gera o dever de compensar os danos à vítima. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que candidato e partido político não podem ser responsabilizados por violação de direito autoral cometida por apoiador. Repórter Evne Araújo. Fernando Haddad e o Partido dos Trabalhadores foram condenados pela Justiça de Brasília a pagar R$100 mil por uso indevido de uma música de Paula Toller durante as eleições de 2018, em que o político concorreu à presidência da República. Segundo a cantora, o trecho foi usado sem a autorização dela. A defesa de Haddad, no entanto, argumentou que a utilização foi feita por apoiadores e simpatizantes. O caso foi analisado pela 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Para o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, não é possível responsabilizar o PT e o político por violação de direitos autorais, já que não há provas de que o atual ministro da Fazenda teve relação com a veiculação do vídeo. Impor aos partidos e candidatos a responsabilidade por controlar o debate político travado entre os eleitores e a maneira como o proselitismo eleitoral é realizado por seus apoiadores e adeptos não se mostra razoável, sobretudo no ambiente virtual, em que a disseminação de informações é feita em uma velocidade gigantesca e ganha proporções que fogem ao controle até mesmo do autor, criador dessa notícia ou dessa informação. Ainda que tenha considerado legítima a tentativa da cantora de desvincular a própria obra de fins políticos, o relator afirmou não caber indenização. Ele foi acompanhado por todos os integrantes da 3ª turma do STJ. A seguir, as informações sobre a sessão plenária de hoje no STF. E a gente também fala sobre o projeto Diálogos com o Supremo. Voltamos já.
plenário do Supremo está julgando alterações feitas na nova lei de improbidade administrativa. O processo questiona 36 dispositivos da norma. Na tarde de hoje, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, começou a votar declarando inconstitucionais os dispositivos que haviam sido suspensos. A lei em discussão estabelece as regras para imposição de punições por improbidade administrativa, como a perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, entrou com ação no Supremo questionando várias alterações feitas nessa lei. Um dos argumentos é de que haveria usurpação das atribuições do Ministério Público. Alegou ainda violação à independência funcional do MP. Em dezembro de 2022, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, suspendeu provisoriamente parte das alterações. Foram suspensos os seguintes trechos, que afasta a improbidade nos casos em que a conduta questionada se basear em entendimento controvertido nos tribunais, que prevê que a perda da função pública atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza do agente com o poder público no momento da prática do ato, que estabelece que na contagem do prazo de suspensão dos direitos políticos, o intervalo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória deve ser computado retroativamente, que exige a manifestação do Tribunal de Contas competente no prazo de 90 dias para o cálculo do ressarcimento em caso de acordo de não persecução penal com o Ministério Público, que estabelece a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede trâmite da ação da qual trata esta lei, e que dispõe que os atos que envolvam recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações sejam responsabilizados nos termos da lei dos partidos. Agora, o plenário decide se os dispositivos suspensos são ou não constitucionais. Foram questionados 36 dispositivos da norma. Na retomada do julgamento, o primeiro a se manifestar foi o relator ministro Alexandre de Moraes. Ele começou o voto analisando os trechos suspensos na liminar. O primeiro foi o que trata da divergência nos tribunais. Moraes votou pela inconstitucionalidade dele, por entender que, embora a intenção tenha sido proteger a boa-fé do gestor público, o critério é excessivamente amplo e gera insegurança jurídica. Na verdade, toda discussão baseada na redação final, que foi o parágrafo 8º do artigo 1º, era em relação à improbidade culposa. Todos os exemplos dados, todos os apartes, todos os casos mostrados na Câmara dos Deputados, olha aqui, o prefeito foi condenado porque ele imprudentemente seguiu uma posição minoritária da jurisprudência em relação à licitação, que depois foi revertida. O prefeito foi condenado por isso, mas todos os exemplos, todas as hipóteses eram culposas. Aqui não há mais essa discussão. Então, essa cláusula absoluta de impunidade, dizer que não configura nunca improbidade a ação ou omissão baseada em divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, mesmo que minoritária, possibilita que, de forma dolosa, numa interpretação da jurisprudência minoritária, o agente público fique com uma indeniidade total. Sobre o dispositivo que trata da perda da função pública, Moraes confirmou o entendimento da liminar. Ele considerou que tal determinação pode permitir a troca de funções para evitar punições, defendendo que a perda deve se aplicar independentemente do cargo ocupado. A ideia é que a condenação, o reconhecimento do Poder Judiciário, que aquele agente público, seja concursado, seja agente político, que o reconhecimento do Poder Judiciário da prática de um ato ilegal voltado à corrupção por aquela pessoa, o afaste imediatamente do exercício de um cargo público. Senão nós vamos ter a ciranda dos cargos públicos. O juiz, os autos ficam conclusos por juiz,
E, na verdade, aqui para o tribunal, porque há ainda, presidente, uma previsão que já havia no artigo 17 da lei originária, permaneceu aqui, é que a perda do cargo e a suspensão dos direitos políticos só com trânsito em julgado. Então, veja, já há essa garantia maior. Vai levando 5 anos, 6 meses, às vezes 8 anos, na hora que vai transitar em julgado, ele pula de cargo. Isso claramente é um desvio da finalidade constitucional da norma prevista no artigo 37, parágrafo 4º. E como você viu, quem conduziu a sessão plenária de hoje foi o vice-presidente da Corte, o ministro Edson Fachin. Isso porque o presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, foi ao Rio Grande do Sul acompanhar a comitiva presidencial que avalia a situação do Estado fortemente prejudicado pelas enchentes. Edson Fachin defendeu a união de poderes em prol do Estado e destacou que o objetivo imediato é salvar vidas e ajudar as famílias gaúchas. Para atender às necessidades urgentes das milhares de pessoas afetadas e discutir as melhores possibilidades para a reconstrução do Estado, é importante que os entes federados estejam unidos e atuem em cooperação. Os 3 poderes e todos os órgãos da República devem agir no âmbito de suas atribuições para prestar a melhor assistência possível na garantia dos direitos fundamentais do Rio Grande do Sul. Eu mesmo participei, na semana passada, de uma comitiva com os demais chefes dos poderes, representando o presidente Barroso, e pude constatar que a situação no Estado é grave e que há muito por fazer. A mobilização não pode parar. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal seguirá coletando doações em parceria com a entidade Liga do Bem para a ajuda às pessoas que perderam tudo. Mas, além das necessárias medidas urgentes e imediatas, é preciso que olhemos para frente para evitar mais tragédias como essa. Há diversas possibilidades em estudo, como a realocação de populações vulneráveis atingidas para áreas mais seguras, adaptação de materiais, como o uso de asfalto permeável. Isso tudo vem sendo debatido por especialistas e instituições sérias e eles devem ser ouvidos para que a sociedade converta toda esta dor em aprendizado. Mais uma vez, este tribunal e o Poder Judiciário brasileiro, em conjunto, manifestam toda a solidariedade às famílias das vítimas, aos desabrigados e a todo o povo gaúcho. Ainda sobre o Rio Grande do Sul, a 4ª turma do STJ deixou o julgamento de processos no Estado a critério das partes. Samanta Peçanha. Por causa das inundações no Rio Grande do Sul, os processos já previstos com origem no Estado serão automaticamente retirados de pauta. Foi o que informou o presidente da 4ª turma do STJ, ministro Raul Araújo, durante sessão de julgamento marcada por manifestações de solidariedade diante da crise climática no Estado gaúcho. Nós todos estamos muito solidários, com a situação de calamidade que ocorre no Rio Grande do Sul, que devasta. E hoje em dia a crise lá é tão grave, mas já está aqui, mas não pode exigir que os advogados da própria parte tenham cabeça lá no Rio Grande do Sul de estar aqui preocupado com os julgamentos de processo. A orientação da 4ª turma para o julgamento de processos do Rio Grande do Sul vale até que voltem a correr no STJ os prazos desses casos que estão suspensos até 31 de maio. Mas a 4ª turma definiu que as partes podem pedir a reinclusão do processo em pauta, devendo para isso se manifestar nos autos. O STF promoveu a 3ª edição do programa Diálogos com o Supremo para trocar experiências jurídicas com autoridades estrangeiras. Repórter Carolina Chaves. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, fez a abertura do evento. Ele falou que o encontro ocorre em momento importante em razão da tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul. Fachin atribuiu ao que acontece no estado como um grave desastre climático extremo e severo. Por isso, o judiciário deve estar preparado para intervir em questões decorrentes de calamidades. Chego ao principal tema de nossos diálogos supremos de hoje. A assim chamada litigância climática está se ampliando em todo o mundo. Até abril de 2024, foram identificados 3.279 litígios climáticos, tramitando em mais de 50 países e tribunais internacionais.
Por meio do que se chama de justiça climática, busca-se a adequada distribuição das responsabilidades, custos e consequências advindas da crise. Há várias razões que justificam essa mudança de posição em relação ao Poder Judiciário, especialmente a crescente compreensão de que meio ambiente saudável é direito fundamental autônomo. O Judiciário tem sido acionado também diante da inércia do Estado e da insuficiência de empresas privadas em adotar as medidas necessárias para a contenção da emergência climática e a necessidade de proteção de pessoas que não são adequadamente representadas pelas instâncias políticas tradicionais, como as crianças e, de modo especial, as gerações futuras. O Judiciário não pode, o Judiciário não deve cruzar os braços. É tempo de solidariedade e de ação. O presidente do Conselho da Corte Constitucional, Laurent Fabius, que foi em 2015 presidente da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP21, desempenhou um papel importante nas negociações do Acordo Climático de Paris, o primeiro para combater as alterações climáticas. Na palestra, o magistrado francês falou sobre a competência da justiça para decidir de forma rápida e eficiente em matéria de mudanças climáticas e as consequências dela, como a pobreza. Les juges, de plus en plus, sont saisis de ces questions environnementales parce que l'environnement, de plus en plus, c'est un droit humain. 2023 foi o ano mais quente desde o início do século e a expectativa é que 2024 bata novo recorde em relação à temperatura do planeta. E como foi exposto aqui nas palestras, as tragédias ocorrem por ações acumuladas de todos os países do mundo que não cumprem exatamente os acordos internacionais de meio ambiente. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, lembrou que as decisões devem levar em conta a função ecológica, além da social, ao julgar temas envolvendo outro direito, o de propriedade. O direito ambiental só existe como reação aos abusos do direito de propriedade numa vertente ou numa compreensão incompatível com o Estado Social de Direito, que é aquele que nós temos no Brasil e aquele que existe na França. Bem, a justiça brasileira e esta casa incorporaram, desenvolveram a ideia de função ecológica da propriedade. Já não mais como uma nota de rodapé da função social da propriedade, e aí o presidente Laurent Fabius sabe muito bem que é de origem francesa, Léon Deguy, mas não mais como uma nota, mas como uma função própria, como um condicionante intrínseco do direito de propriedade, não é algo que vem de fora, é algo que assegura como um dos elementos genéticos a legitimidade do direito de propriedade no nosso ordenamento jurídico. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º na Rádio Justiça. Fique com a Voz do Brasil. Uma boa noite para você.